dos barcos na companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de naufragar, de sussobrar. Chegando-se a ele, a Jesus, os discípulos, eles despertaram-no. Deus fala conosco. Fala conosco. Toma as nossas vidas, cada coração, cada mente, e usa-nos para a glorificação do nome de Jesus. De uma coisa sabemos: quando se fala da tua palavra, nós não podemos sair daqui da mesma maneira, Senhor, pois nós cremos que nela há poder para curar, libertar e salvar. Então toma-nos nas tuas mãos, que possamos diminuir de fato, para que o Senhor possa crescer entre nós, no nome de Jesus. E aos que creem que possam dizer amém. No versículo 23, diz que enquanto navegavam, ele adormeceu. E os teólogos vão dizer que o fato dele adormecer era tido pelo cansaço da dedicação de ensinar a multidão a respeito da palavra. Isso mostra que ensinar cansa. Porque quando você se dá a oportunidade de passar algo para alguém, você está compreendendo que o que você recebeu, você não quer só para você, que aquilo que você recebeu, você quer poder compartilhar com alguém. E Jesus tem um ministério de 3 anos. Quantos anos eu disse? E ele entende que nesse ministério de 3 anos, ele tinha que se aplicar o máximo possível, pois ele já detinha todo o conhecimento e toda a sabedoria. E o problema não é deter o conhecimento e a sabedoria, o problema agora é transferir o conhecimento e transferir a sabedoria. Então, para cada palavra que sai da sua boca, para cada frase que sai da sua boca, automaticamente preenche o coração. Nós vamos ver que Paulo vai para fazer um discurso e começa a pregar a palavra, e quanto mais ele oferece da palavra, mais as pessoas querem receber da mesma. E aquilo que era para ser só uma palestra se torna num culto. Eu quero dizer para você que quando Deus coloca esse tipo de conferência no nosso coração, Ele já vai nos enchendo de uma maneira e vai nos enriquecendo de uma maneira que o maior problema que eu estou enfrentando hoje aqui com você é como é que eu faço para parar essa conferência hoje. Como é que eu te digo hoje que pelo
pelo cronograma de domingo, segunda e terça, nós precisamos encerrá-la, porque talvez você vire para mim e diga que o combinado não sai caro. Agora, o que eu faço com o Espírito Santo que continua me enchendo e continua dizendo: se eles quiserem, eu tenho mais para oferecer. Se você quiser, eu quero te fazer entender. Nós vamos estar aqui amanhã, quarta-feira, e nós vamos estar aqui quinta-feira no culto. De repente você vira para mim e diz assim: pastor, quinta-feira o Brasil joga, ele é mais importante que o teu Deus? Ele é mais importante daquele que não pode mudar e daquele que não perde uma batalha, não perde um jogo? Então eu quero te dizer que há tempo suficiente, se você quiser, de assistir o seu jogo e estar comigo aqui na quinta-feira. Mas em nome de Jesus, eu preciso liberar algumas coisas durante esses dias, e aquilo que Deus tem me dado não tem suprido. Sabe quando você preenche os papéis e você vai preparando o seu esboço e você diz: Deus, eu não vou conseguir pregar isso hoje. E o Senhor então começa a nos encher e a dizer o seguinte: se eles quiserem, pois o que eu já te dei é teu. Se eles quiserem, você compartilha com eles o que eu estou te dando. Então, em nome de Jesus, eu quero te chamar para estarmos juntos, não só domingo, segunda e terça, mas também quarta e quinta. Em nome, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? O texto diz que enquanto eles navegavam, ele dormiu, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento. E logo eles estavam correndo o risco de naufragar. Repita comigo: uma tempestade no meio da minha travessia. Mas a minha segurança e a minha tranquilidade é que na polpa da minha embarcação, na parte inferior da minha embarcação, tem alguém dormindo. E se ele está dormindo, significa que está tudo no controle dele. E a Bíblia diz no versículo de número 24: chegando-se a ele, despertaram-no. Diga assim: despertaram-no. Agora os discípulos vão lá e vão despertar Jesus. A pergunta é: por que que a tempestade não conseguiu despertar Jesus? E por que que os discípulos então conseguem despertar Jesus? Ele não vai acordar por conta da tempestade que está assolando a embarcação. Ele só vai despertar por conta dos discípulos que vão se aproximar dele e vão chamar o seu nome, vão dizer Rabi, vão dizer mestre, vão dizer Senhor, vão dizer instrutor, e ele vai acordar. Agora, o que eu quero te fazer entender é que depois que ele desperta, irmãos, agora o leão da tribo de Judá acordou. E quando o leão da tribo de Judá desperta, eu quero te fazer entender que como deve estar a tempestade nessa hora, como deve estar o vento nessa hora, porque quando o leão da tribo de Judá desperta, as coisas no mundo espiritual começam a acontecer e a se manifestar. Hoje Deus te trouxe aqui para virar para você, em nome de Jesus, que Ele já despertou. E quando Ele desperta, algumas coisas vão começar a tomar forma, algumas coisas vão entrar nos seus devidos lugares, algumas coisas vão acalmar. Você está entendendo? Você entendeu que Ele despertou? Você entende que hoje eu vou virar para você e vou dizer: Jesus despertou. Ele despertou. E o fato dele despertar aqui, irmãos, o fato dele despertar aqui vai nos mostrar algumas coisas.
Dentre elas, algumas perguntas que de vez em quando pairam no nosso coração. Dentre as perguntas, por que que ele permitiu? Ou por que que ele está permitindo que na minha travessia, que no auge da minha travessia, do percurso dado por ele, estabelecido por ele, uma tempestade se levantasse? Por que que ele permitiu isso? E a resposta é semelhante se chegássemos a uma autoridade do trânsito e perguntássemos para ela: por que que você permite essa quantidade de acidentes de trânsitos ou de trânsito? Por que que você permite que aconteça tudo isso? Você não é uma autoridade? E essa autoridade respondesse: sim, eu sou uma autoridade. Mas o que acontece aqui vai muito mais além do entendimento de vocês. O que acontece aqui é que vocês não respeitam as leis e quebram princípios. Existem tempestades que nós vivemos por conta de leis que não são respeitadas e princípios que são quebrados. Eu estava indo para casa ontem, ouvindo a rádio, e eu ouvi um pregador e queria hoje partilhar do que eu ouvi dele falando. Nós, os homens e mulheres de Deus nos dias atuais, somos os que mais, se eu melhorar, os crentes dos dias atuais, somos os que mais desrespeitamos as leis e os princípios do céu. Ele virou e disse assim: cabe ao pastor cuidar da ovelha, e quem cuida do pastor é o próprio Deus. Existem coisas que não acontecem na sua vida, e ele foi pregando e ele falando, porque você tem aberto a sua boca para falar de pastores, e você tem desrespeitado as leis e quebrado princípios. E todas as vezes que você desrespeita as leis e você quebra os princípios instituídos pelo céu, algumas coisas que já eram para estar lá na frente, elas se paralisam, elas deixam de acontecer. Por quê? Porque leis foram desrespeitadas e princípios foram quebrados. Então hoje Deus quer me usar para a tua vida, para dizer para ti que durante a tua travessia, se você que está aqui ou que está me assistindo em casa tiver algum tipo de questionamento, o melhor a fazer é se calar, pois existe um Deus que sempre responde às nossas dúvidas e às nossas aflições. Mas cabe a Deus cuidar daquele que Ele colocou para cuidar de você. Então, em nome de Jesus, eu repeti isso porque isso vale para nós. Não abra a sua boca para falar de autoridade, pois toda autoridade foi dada por Deus, e a autoridade que foi dada por Ele, nós devemos nos submeter a ela. Estou te ensinando a não quebrar princípios, pois algumas coisas dito pelo pastor na rádio ontem, ao sair da igreja, não funcionam, coisas não acontecem. Ele disse uma frase que também é minha: eu nunca vi ninguém se levantar contra o anjo da igreja, ou contra os pastores, seja ele quem for, seja auxiliar ou não, e permanecer com uma vida digna e de pé. Então eu quero te dizer que quem trata com autoridade é Deus, e se Ele trata com autoridade, deixa Ele cuidar, porque quando Jesus desperta, irmãos,
Ele é a maior autoridade na terra, e se Ele quiser, Ele faz fazer a mão dele pesar sobre qualquer um, sobre o pastor, sobre a ovelha e sobre o inimigo. Então Deus hoje está virando para nós, está dizendo: não vamos desrespeitar leis e não vamos quebrar princípios. Deixa eu repetir: não vamos desrespeitar leis e não vamos quebrar princípios, porque se essas leis e princípios forem quebradas e desrespeitadas, algumas coisas vão paralisar na tua vida. E Deus hoje vira para você e diz: chega, esse é o tempo da tua embarcação prosseguir. Esse é o tempo em que Deus vira para nós e diz: eu tenho um lugar do outro lado da margem para a tua vida. Eu tenho um lugar do outro lado da margem para a tua vida e para a tua família, em nome de Jesus. Quando Jesus dorme, que ele sai de cena. Posso repetir essa frase? Quando Jesus dorme, que ele sai de cena, é como um pai Você já viu um pai ensinando seus filhos a andar de bicicleta? Primeiro ele tenta falar a respeito de equilíbrio. E ele diz assim: começa com as rodinhas. Depois ele vira e diz assim: vamos levantar as rodinhas. E quando ele levanta as rodinhas, agora as rodinhas não têm mais contato com o solo. Ele segura no cilim, no banco, como queira. E ele corre do lado, apoiando, dizendo: pedala, se equilibra, não tenha medo. Ele faz isso 1, 2, 3 vezes, até que ele tem que tomar a decisão mais difícil. Ele vai ter que dar impulso. Só que um pai, ele vai dar impulso, pastor Eduardo, mas ele vai correr do lado, porque se o filho se desequilibrar, ele toma direção. E ele vai fazendo isso, até que ele percebe que esse filho que não tinha equilíbrio, ainda meio que desajeitado, ele agora consegue andar. E o pai para próximo, se assenta e assiste com alegria. O que hoje eu quero falar com você é que ele só dorme, ele só sai de cena para você entrar em cena. Ele só vai sair de cena para que agora você seja a peça principal do teatro da vida. Ele sai de cena e ele não deixa o palco vazio. Ele sai de cena e agora você entra em cena. Por isso que ele sai de cena.
Para quê, pastor? Para que eu entre em cena. Ele dorme para que agora eu exerça a autoridade que me foi dada. Por isso Jesus adormeceu. Porque mesmo que a tempestade seja poderosa, ou nunca visto antes, mesmo que a água esteja entrando dentro da minha embarcação, o que eu vou aprender com essa tempestade é que eu posso ser a autoridade nele para mudar a realidade de alguém. O maior problema de algumas mazelas acompanharem as nossas vidas é que você ainda não ativou da maneira que você precisa ativar. Deus não te curou por curar, porque Ele podia ter te salvado. Ele te curou para que outras pessoas possam ter as suas realidades transformadas. Deus não agiu na sua vida, não te libertou por libertar. Ele podia ter te libertado e ter te levado, mas Ele te permitiu permanecer aqui, para que agora você seja um instrumento poderoso ao seu entorno. Você está entendendo? Diga amém. Como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais e mais e mais, até ser dia perfeito. O Senhor hoje te chama aqui para dizer para ti que já há uma autoridade que foi delegada a você, que te foi confiada, e Ele precisa que você estabeleça essa autoridade. Primeiro dentro da sua casa, repreenda em nome de Jesus. É muito legal quando você se sente temoroso ou temeroso, melhorou, e você liga para o pastor, liga para a pastora, liga para alguém orar pela tua vida. Mais bonito ainda é quando você entende que você pode dobrar o teu joelho, pois quando você dobra o teu joelho, milagres acontecem no mundo espiritual. É muito legal quando você manda um recado para o pastor dizendo assim: coloca lá no grupo da intercessão, pastor, para que outras pessoas possam orar. A pergunta é: será que não há fé suficiente em você para orar por alguém, para interceder por alguém, para entender que quando você ora, milagres acontecem no mundo espiritual? Repita comigo: eu fui chamado para mudar a realidade de pessoas. Faz assim com a sua mão, diga: eu fui chamado para mudar a realidade de pessoas. Por esse motivo, por ele ter saído de cena, está dormindo, deixou você. Filho, eu desço e você sobe. Eu sumo e você aparece. Eu durmo e você repreende. Por esse motivo, nós vamos entender que existem duas pessoas, dois tipos de pessoas durante a tempestade. O primeiro tipo é aquela que não está nem aí, é a irresponsável, é aquela que vai deixar a casa cair. O segundo, a outra pessoa, é aquela que sabe de alguma coisa que as outras não sabem.
Você só está porque já te foi revelado. Você só dorme com Ele porque já te foi revelado. Pois a partir do momento que você recebe a revelação, você passa a saber aquilo que eles não saberão jamais. Você vai passar a entender aquilo que eles não vão entender jamais. Quando alguém olha para você e te vê em paz em meio às suas guerras, é porque elas não entendem que você sabe de algo que elas não sabem. O que eu sei, pastor? Eu sei que Ele liberou uma palavra para a minha vida que é Shalom. Qual é a palavra? Shalom. O que significa? Paz em meio às guerras. Se eu voltar a falar, o pau está comendo do lado de fora. As coisas estão de ponta cabeça, mas você está em paz. As coisas não aconteceram da forma que você gostaria. As portas não se abriram na intensidade que você gostaria. Mas não é que você dorme toda noite. Não é que o teu sono é profundo, que se não tiver um despertador para te despertar, de repente você não vai acordar para os seus compromissos do próximo dia. Então eu vim te dizer que essa paz que excede todo entendimento, só Ele pode te dar. Então mais uma vez você vai virar para alguém do teu lado e cumprimente o seu irmão e libere uma palavra chamada Shalom para ela. Isso, diga Shalom, diga Shalom. Tenha paz mesmo em meio às guerras. Shalom para a tua vida, em nome de Jesus. Eu acredito, irmãos, que a partir de hoje ou a partir de ontem, esse tem que ser o cumprimento da nossa igreja, irmãos. Eu acredito, as igrejas apostólicas se cumprimentam assim: Shalom Adonai. Você está entendendo? Shalom, em nome de Jesus. Então a paz do Senhor Jesus, Shalom. A paz do Senhor Jesus, Shalom. Paz mesmo em meio às guerras. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Repita comigo: entendendo quem eu sou. O que eu disse? Vamos mais uma vez: entendendo quem eu sou. O que eu disse? Deixa eu falar um pouquinho de Gadara. Primeiro de nós estamos diante de um grande desafio, de sermos inalteráveis diante das tempestades que virão durante a nossa travessia. Deixa eu repetir essa frase, ela é longa, eu não decorei. Nós estamos diante de um grande desafio, de sermos inalteráveis diante das tempestades que virão durante a nossa travessia. Vou falar pela terceira vez. Nós estamos diante de um grande desafio, de sermos inalteráveis diante das tempestades que virão durante a nossa travessia. Então guarda uma coisa no teu coração: tempestade nenhuma pode mudar você para pior. Tempestade precisam te mudar para melhor. Repita comigo: depois da tempestade da minha travessia, eu nunca mais serei o mesmo. Você está entendendo? Tempestade não podem me causar dores e flagelo ao ponto de me desestabilizar e me arrancar o que eu possuí, o que eu construí durante esse tempo. Tempestades precisam me fazer crescer, em nome de Jesus.
então cresçam em meio às tempestades. Paulo vai dizer: porque a nossa tribulação é leve e momentânea, e produz para nós eterno peso de glória. Leve e momentânea, diga leve e momentânea. Diga assim: a minha tempestade durante a minha travessia, ela será leve e momentânea. Ah, irmãos, pastor, o senhor não tem noção. Leve e momentânea. Pastor, o euroaquilão se levantou na minha casa. Leve e momentânea. Ah, pastor, a tempestade atingiu o meu ministério. Leve e momentânea. Pastor, deu problema na igreja. Leve e momentânea. Não vai durar para sempre. É isso que Deus precisa te fazer entender hoje. Repita comigo: leve e momentâneo. Agora entenda uma coisa: Gadara ficava a 620 metros acima do nível do mar. Isso é importante. E podia ser vista a 10 quilômetros de distância. Tinha uma vista privilegiada e era tida como uma cidade protegida. E os seus inimigos, quando olhavam para Gadara, viam nela uma fortaleza. Está com problema, tem um endemoniado, mas ela é construída num lugar alto, pode ser vista à distância, tinha uma vista privilegiada, ou seja, contemplava o inimigo ainda que de longe. Tem mais, pastor? Tem, era uma cidade protegida. Tem mais, pastor? Tem, quando seus inimigos haviam como uma fortaleza. Então eu quero te dizer que você precisa entender quem você é, e por que o adversário está tentando tanto contra a tua vida. Por que as notícias têm chego na proporção e na velocidade que têm chego? Por que os laudos têm sido contraditório a tudo aquilo que de repente você imaginou na sua fé e na sua vida, na sua fé e na sua vida? Eu vim hoje te dizer que tudo isso acontece por conta de quem você é. Deus te coloca para ser visto à distância. Quando você vai se aproximando, o inimigo já sabe que você é lavado e remido. Ele já olha para suas vestes e já percebe que você é uma pessoa diferenciada. Ele olha para ti e ele percebe em você que você é protegido, você é protegida, porque os anjos do Senhor estão ao seu redor. Diga amém se você entendeu isso. Eles olham para você e te veem como uma fortaleza, dizendo o seguinte: como que nós vamos fazer para entrar lá? Como que eu vou fazer para destruir? Como que eu vou fazer para conquistar? Só tem um porém: tem alguém doente dentro da cidade. O que significa isso, pastor? Você pode ser isso tudo e de repente está aqui dentro escondendo uma doença. Você pode ter entendido tudo isso e de repente você caminha com uma mazela, com uma dor, com uma angústia, com sofrimento, com coisas mais fortes que você. Mas eu vim te dar uma boa notícia: Jesus está chegando. O texto diz, e nós não vamos no texto, que quando Jesus desembarca, a legião, os demônios naquele jovem já se aproximam dele. Então eu vim te dizer que Jesus vai tratar de coisas no seu íntimo que você esconde por vergonha, que você camufla, que muitas das vezes te faz
assumir a posição que você ocupa, usar o uniforme que você ocupa, usar a autoridade que você tem, que Deus te deu e é tua, e Ele não vai te tirar, e não vai revogar o que Ele já fez, mas você esconde, porque algumas coisas aí dentro, se você contar para alguém, a pessoa não vai entender. De repente você acha que o pastor não vai te entender, porque tem coisa escondida. Eu vim te dizer que em primeiro lugar você precisa conhecer quem você é no mundo espiritual. Por quê, pastor? Porque quem você só é a partir dele, que te fez ser quem você é. Então você tem um pai. Então deixa eu falar para você pegar no teu espírito. Hoje é noite, talvez, no mundo espiritual, de dobrarmos o nosso joelho e confessarmos os nossos pecados diante daquele que é fiel e justo para nos perdoar. E Ele vai te livrar de todas as mazelas, de todos os problemas que tem te afligido. Deus fala comigo a respeito de dores aqui dentro, ó. Ninguém entra, mas Ele hoje vai entrar. De problemas aqui, ó. Você não conta para ninguém, mas estão aqui, ó, estão guardados. Em nome de Jesus, eu posso te dizer que houve um dia em que eu disse: Senhor, entra com a tua mão poderosa e arranca o que precisa ser arrancado. Então hoje Deus me usa para a tua vida, para dizer que Ele pode enviar um anjo hoje, para tocar no mais profundo da tua alma e arrancar mazelas, dores. Ele procura, Ele vasculha, Ele sabe onde está o mal. Em nome de Jesus. Mas numa coisa eu quero te dizer: você não vai sair dessa travessia a mesma pessoa, você não vai sair desse lugar a mesma pessoa. Deus vai agir poderosamente e no secreto na tua vida, para que você entenda que você foi chamado para se assentar com os príncipes, para ser visto à distância. Para quê, pastor? Como referência. E o que é ser visto à distância? É ser lembrado. Vou ligar para ela, porque eu sei que ela tem uma palavra capaz de mudar a minha história. Eu sei que ele tem uma oração capaz de mudar a minha história. É ser alguém, é entender que Deus vai te dar uma vista privilegiada. O que é ter uma vista privilegiada, pastor? É ver o que ninguém vai ver, é contemplar o que ninguém vai contemplar. Deus vai te dar o que não vai dar para mais ninguém. Deus vai abrir o teu entendimento. Deus vai te fazer prosperar no tempo, na terra da adversidade. Tudo diz que não, mas Ele diz que sim. Ele vai entrar de forma poderosa, irmãos, e vai te dar uma vista privilegiada. Eu quero falar com visionários hoje aqui, irmãos. Pessoas que Deus vai capacitar com uma unção de visionário. Receba em nome de Jesus. O visionário, ele é muito parecido com a visão do profeta. É alguém que vê além do seu tempo, é alguém que olha, é alguém, irmãos, que transforma um nada num tudo. É alguém que quando coloca as mãos em determinadas coisas, o que estava ruim passa a ficar bom. O visionário, irmãos, é aquela pessoa que quando ela chega, ela faz a diferença, ela impacta. Quando ela chega, milagres acontecem. Quando ela chega, a autoestima levanta. Está do lado de um visionário, está do lado de alguém que te impulsiona a andar para frente, que vira para você e diz: não desista, em nome de Jesus. Então hoje Deus me usa para dizer: caminhe com visionários, caminhe com pessoas que acreditam mesmo nada existindo, caminhe com pessoas que acreditam mesmo que as portas estejam fechadas, porque a qualquer momento, irmãos, a qualquer momento Deus vai abrir a porta e te mostrar lugares secretos, lugares inatingíveis. Deixa eu abrir um adendo aqui.
Eu já contei isso aqui. Eu fui da Igreja Universal com a minha mãe na abolição. Não tinha catedral na época. A abolição era a sede nacional. Irmãos, tinha uma porta assim, ó. Eu lembro de uma vigília que eu fui. Aí eu via os bispos, né? Bispo Macedo. Os caras entravam por aquela porta e saíam por aquela porta. Eu ficava, Senhor, como é que deve ser ali para dentro? Como é que de repente não tem nada, mas eu ficava, o que tem ali dentro? Como é que é? É uma escada, é um corredor, é um belo dia, o bispo Hinaldo, que é um bispo amigo, me convidou às 6 horas da manhã para ir na abolição. Nesse momento ele estava dirigindo a igreja da abolição. E ele falou: Alexandre, vai lá às 6 horas da manhã, não atrapalha teu culto. Eu disse: eu vou sim, bispo. Aí sentei lá atrás. Quando ele me viu, ele mandou chamar para sentar lá na frente. E aí, irmãos, terminou aquilo que nós chamamos de culto e eles de reunião. E ele disse assim: manda chamar o pastor. E aí veio um obreiro e disse: ó, o bispo mandou lhe chamar. E aí eu fui entrando pela outra porta. Aí ele fez um sinal e disse assim: não, é por aqui. Aí eu disse: Deus, não é possível que eu vou entrar por aquela porta. Não é possível que eu vou passar por aquela porta. Tu sondou o meu coração. Para você, de repente, que está me ouvindo, é algo simples. Para mim, irmãos, era a maior honra subir no altar, irmãos, meio que olhando para trás para ver se tinha alguém me olhando. Nessa hora eu queria ter sido até filmado, e as pessoas: ih, pastor Alexandre está lá na Igreja Universal. Aí eu fui, passos lentos. Deus está falando que Ele vai colocar um sorriso nos teus lábios. Olha para mim, Ele vai colocar um sorriso nos teus lábios. E eu fui lá e nós entramos. Quando nós entramos, irmãos, Ele botou alguém para nos guiar, nos levou até uma mesa enorme, irmãos, uma mesa sem hipocrisia, uma mesa mais ou menos daqui na parede, enorme, com café da manhã, tinha de tudo, bolo, de tudo. Aí ele disse assim: senta aqui. Aí eu me assentei. Ele disse assim: essa mesa é a mesa que o bispo, todas as vezes que vem no Rio de Janeiro, ele gosta de vir aqui para relembrar o início da história dele e tomar café nessa mesa. Caminho do lado de visionários, pessoas que vão dizer assim: eu até acho que não vai acontecer, mas eu creio. Eu até acho que não vai se cumprir, mas eu creio. Visionário é aquele que acorda crendo, dorme dizendo: Deus, não aconteceu, mas se o Senhor me permitir mais um dia de vida amanhã, eu creio que vai acontecer. Visionário é a pessoa, irmãos, que que dentro da sua visão as impossibilidades se tornam possíveis. Os impedimentos se tornam plataforma. Você está entendendo? As escadas são niveladas, os montes, a Bíblia fala que eles são nivelados, sabe monte, sabe o monte? Faz assim com a mão, numa atitude de fé, em nome de Jesus. Os montes, faz assim, Deus vai nivelar eles, para você passar como plataforma. Você está entendendo? Diga amém. Feliz é quem tem um visionário do seu lado.
Feliz é quem tem um amigo visionário. Feliz é quem tem uma esposa visionária. Feliz é quem tem um marido visionário. Feliz é quem gera filhos visionários. Porque o visionário não age pelo que ele vê. O visionário age pelo que ele crê. Oh, você entendeu? Você entendeu? Você compreendeu que eu estou pulando um monte de coisa aqui também? Você entendeu que eu preciso te dar a última parte aqui? A última parte, fé para avançar. Me ajuda, vai! Fé para avançar. Mais uma vez, nova unção. Coloca pra gente, Mateus. Fé para avançar. 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 Enquanto eu estava aguardando os resultados, na minha mente só vinha uma coisa: seja ele qual for, essa igreja vai me ver pregando até o meu último fôlego de vida. E enquanto eu estava aguardando os resultados, e antes também de fazer os exames, você não tem noção quantas vezes eu subi nesse altar e disse: Deus, que tu possas me dar fé para avançar. Fé para avançar. Aí o Senhor me pegou, Alex, me levou em Êxodo 14, 15. E eu disse: Deus, por que Êxodo 14, 15? Ele falou: você não pediu fé para avançar? Não foi você quem pediu fé para avançar? Êxodo 14, 15. Nós vamos ver algumas versões. Nessa versão, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Na corrigida diz assim, está falhando aqui a beça: por que clamas a mim? Vou precisar ler aqui. Diga ao povo que marche. Tem mais? Deixa eu tentar pegar a versão NVI, é isso? É NVI. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Que versão é essa? Não tem problema, se não tiver aí a mensagem, tá lá em cima. Me ajuda, vai. O Eterno disse a Moisés: diga que continuem. Uma outra versão diz: o Senhor falou, vai, me ajuda na unção. O Senhor falou a Moisés: não precisas de continuar a clamar por mim, diz antes ao povo que avance, que marche. Tem mais? Tem, King James, me ajuda na unção. Então, por que clamas por mim? Dize que marchem, avante. Tem mais uma? Tem. Nova Bíblia, ou seja, viva. O Senhor disse a Moisés: vai. Mande o povo de Israel marchar. A NVT, olha o que diz a NVT. Olha esse texto. Então, com fé, então. Só mais uma vez, então.
que ele disse? Vamos lá, versão fácil de ler. O Senhor perguntou a Moisés: vai, por que me pede ajuda? Meu Deus, tem mais? Acabou? Tem mais uma? Tem a versão católica também? Tem isso aqui? Que lindo! Vamos lá, o Senhor disse: por que clamas a mim? Tem mais? Não. Deus estava tão presente com Moisés, mas tão presente, pastor Eduardo, com Moisés, que o Senhor vira para Moisés e diz assim: Moisés, você que não entendeu, se o meu povo continuar marchando, mesmo em direção ao Mar Vermelho, quando eles tocarem as águas, o Mar Vermelho vai se abrir, Moisés. Se eles marcharem, imagine que Moisés vire para o Senhor e diga: mas por que, Senhor? E Deus responda para ele: sabe por quê, Moisés? Porque nessa travessia o meu propósito é levar o meu povo para o outro lado, para viver uma nova história, aniquilando todos os seus inimigos. Fé para seguir é encontrar forças da onde elas existem, que tu pensa que não existe. Marchem significa aumentem o compasso. E aí eu fui estudar um pouquinho sobre compasso, achei mais duas palavras. Uma é ritmo e a outra é regularidade. Deus hoje vira para você, para mim, para nós, e diz assim: eu vou te dar uma fé para seguir. E no tempo da dor, da adversidade, no tempo em que os problemas vierem, no tempo em que você estiver cumprindo o propósito da tua travessia, no tempo em que os laudos não forem favoráveis, tem fé para seguir. Você vai ter fé para seguir, e vai ser suficiente de te levar para o outro lado. Deus está falando a respeito do outro lado, da outra margem. Então a pergunta para Moisés é: por que clamas a mim, Moisés? Ordene ao povo que marche, ordene-os que avancem, que aumentem o compasso, que aumentem o ritmo, que aumentem a regularidade, que aumentem a vigilância, que aumentem, que deem passos mais largos. Deus está falando a respeito de passos mais largos, porém passos numa direção, passos mais largos, porém com um destino, passos mais largos, porém debaixo de uma obediência, passos mais largos, passos contínuos. Deus está dizendo: por que você parou? Por que você desistiu? Por que você
esmureceu, porque você se desestabilizou, porque você não entendeu que eu sou o Senhor da tua vida, e te chamei, te preparei. O que você viveu faz parte da tempestade do meio do caminho, mas o destino que eu tenho para a tua vida já está reservado. O que eu tenho para você já está pronto. Então o Senhor vira para nós e diz assim: por isso eu te faço entender que você vai dar os passos para avançar, pois tem fé aí suficiente para você avançar. Eu quero terminar essa terça-feira, irmãos, ainda com muita coisa para liberar. Eu tenho um código para liberar para você amanhã, mas eu quero terminar essa terça-feira dizendo para você que Deus vai te dar fé para avançar, fé para seguir em frente, fé para não parar, fé para não ficar impedido, fé para que as coisas aconteçam em nome de Jesus. E vai ser hoje. Hoje Deus te pega pela mão e te diz assim: eu te escolhi, eu sou o teu Deus, eu te tomo pela minha mão direita e cuido de você. Então Deus está pegando-nos e está dizendo: fé para avançar. Tem alguém do teu lado? Diga fé para avançar, vai. Diga fé. Patrícia, fé para avançar, fé para avançar. Diga para ele, diga para ela, diga para alguém que está atrás. Toque nessa pessoa e diga fé para avançar. Diga: não desista. Fé para se coloque de pé em nome de Jesus. Isso, se coloque de pé. Fé para avançar. Você vai em frente, você vai em frente e você vai viver em nome de Jesus, em nome de Jesus. De repente, há alguém entre nós que esmureceu, mas hoje Deus vai te usar para essa pessoa. Então ontem nós ministramos Shalom. Hoje nós vamos sair dos nossos lugares, olhar nos olhos de algumas pessoas e dizer a elas: fé para avançar, fé para avançar. E automaticamente, irmãos, ao sermos ministrados por alguém, nós vamos atingir lugares que nunca imaginávamos. Nós vamos ocupar lugares que nunca imaginávamos, pelo poder da fé. Deus está dizendo que está liberando sobre nós uma ousadia, uma capacitação. Então eu quero te pedir em nome de Jesus, aí que você saia do seu lugar, que você procure pelo menos 5 pessoas. Olha nos olhos dele, olha nos olhos dela e diga fé para avançar. Diga fé para avançar. Em nome de Jesus, fé para avançar. Isso. Enquanto a gente vai louvar aqui, diga fé para avançar. E quando eu planejo, mostro que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobre, fé para avançar. Graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. Eu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha vontade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incabulável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim.
graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. E ao meu respeito eu sei, só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha vontade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável. Para mim, oh, quero mais, quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Para mim, Amanhã eu preciso liberar uma chave para vocês. A minha ideia era liberar essa chave hoje, mas não dava. Devido ao esboço, devido àquilo que a gente se preparou, não tinha como. Mas amanhã eu preciso liberar uma chave, um código, que você vai entender amanhã. Mas hoje, a porção de hoje, é sairmos daqui com uma certeza, de que se continuarmos marchando, toda a esterilidade vai ser banida das nossas vidas. Eu não sei por que Deus hoje me tomou para falar, já é a terceira vez que eu falo sobre esterilidade. Abri o culto, falei, repeti, estou falando de novo, eu vou falar a quarta vez. Deus vai sarar a sua terra. Deus vai tocar no seu ventre, e no seu ventre espiritual você vai voltar a gerar, ou você vai passar a gerar. Você vai voltar a dar certo, ou você vai dar certo daqui por diante. Agora, uma coisa eu quero de vocês: a certeza de que nós vamos marchar e o mar vai se abrir. Feche os teus olhos com fé, diga assim: eu vou marchar numa certeza de que o mar se abrirá. Você pode dar a sua melhor salva de palmas ao Senhor.